Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A espera acabou. Após semanas de especulação e negociações intensas, o Palmeiras finalmente confirmou o retorno de uma das promessas mais brilhantes do futebol brasileiro, Endrick. O craque, que conquistou corações ao se destacar no time de base, agora retorna ao clube que o viu despontar para o estrelato, trazendo com ele uma nova esperança para os torcedores alviverdes. O que antes parecia um sonho distante, agora é uma realidade vibrante. O anúncio oficial, feito em um evento virtual transmitido para milhões de fãs, sacudiu as redes sociais e os bastidores do futebol. A confirmação de sua volta foi uma surpresa estratégica para o Palmeiras, que há meses trabalhava nos bastidores para manter o jovem talento em casa, mesmo diante do assédio de gigantes europeus. Aos 17 anos, Endrick já era alvo de olhares atentos, e sua nova jornada pelo Verdão promete agitar ainda mais o cenário esportivo nacional e internacional. O retorno de um craque promissor. Endrick, que passou um tempo fora do Brasil, onde teve um breve período de experiências em outros clubes e times de base, agora se prepara para uma volta triunfal ao Palmeiras. Sua última passagem pelo clube foi marcada por números impressionantes, vários gols e assistências em competições de base, com a torcida palmeirense já cantando seu nome como se fosse um ídolo consagrado. Esse retorno não é apenas uma reconquista, mas também um sinal claro de que o time está investindo no futuro. O novo contrato, que inclui detalhes financeiros ainda não divulgados, é uma jogada de mestre da diretoria do Palmeiras. A confirmação do retorno de Endrick não só tranquiliza os torcedores sobre o futuro imediato do time, mas também marca o início de uma nova fase na carreira do jogador, que agora tem a oportunidade de evoluir em um time competitivo, que recentemente conquistou títulos importantes e está em busca de mais glórias. A torcida vibrante e o clamor pelo ídolo. A expectativa dos torcedores palmeirenses para o retorno de Endrick é palpável. Nas redes sociais, o nome do jovem atacante se tornou o mais comentado, com milhares de fãs comemorando sua volta ao time. Endrick é a nossa esperança, escreveu um torcedor em um post viralizado, enquanto outro afirmou: agora sim, temos o futuro em nossas mãos. O retorno do jogador não é apenas uma questão esportiva, mas também um fenômeno cultural, já que sua imagem se confunde com a identidade do Palmeiras. O torcedor palmeirense, que já se acostumou a ver seu time lutar por títulos, agora coloca ainda mais fé no poder de Endrick. A chegada do atleta representa não apenas a continuidade da trajetória vencedora do clube, mas também um sinal de que o Palmeiras está determinado a investir em suas futuras estrelas. Em um futebol cada vez mais internacional, onde os jovens talentos são alvos de propostas milionárias, o clube se destaca ao apostar no talento nacional. O que esperar de Endrick na sua nova fase? A grande dúvida que ronda o retorno de Endrick é sobre como o jovem vai se adaptar à sua nova realidade dentro de um time em ascensão. O que se espera é que ele utilize sua experiência internacional e o tempo longe de casa para amadurecer, tanto dentro quanto fora de campo. O Palmeiras, sob a liderança de seu corpo técnico, parece ser o ambiente ideal para que Endrick consiga realizar esse processo de evolução. A adaptação a um elenco de alto nível, que conta com jogadores consagrados e jovens promissores, será fundamental para o sucesso de Endrick no retorno. Se antes ele era um jovem com grande potencial, agora será desafiado a se tornar um jogador de referência dentro da equipe. Isso, claro, com a pressão de agradar uma torcida apaixonada e ansiosa. O impacto no mercado da bola e as possibilidades futuras. O retorno de Endrick também reverbera no mercado da bola, que observa com atenção os próximos passos do atacante. Sua saída para o futebol europeu era considerada uma questão de tempo, mas a decisão de permanecer no Brasil por mais um ciclo tem implicações tanto para o Palmeiras quanto para o próprio jogador. Agora, Endrick se torna uma peça-chave no planejamento esportivo do Verdão, o que pode atrair ainda mais investimentos e visibilidade para o clube. Além disso, o retorno de Endrick reacende o debate sobre a importância de clubes como o Palmeiras investirem em suas categorias de base.
O exemplo do jovem atacante pode inspirar outras equipes a fortalecerem sua estrutura e buscarem novas joias no mercado interno. O Brasil, mais do que nunca, precisa de suas estrelas, e o Palmeiras se coloca como protagonista dessa renovação. A tensão entre a expectativa e a realidade. Não se pode negar que o retorno de Endrick traz uma pressão considerável. A expectativa de que o jogador repita suas atuações de destaque nas categorias de base é grande, mas também existem desafios pela frente. O futebol profissional, com sua intensidade e exigência, é um mundo diferente daquele dos torneios de base. Para Endrick, será um teste de fogo que determinará o futuro de sua carreira. Ele agora terá que lidar com o peso da camisa, a pressão da torcida e as expectativas de sua comissão técnica. No entanto, o talento é inegável, e, com a confiança da torcida e do clube, ele pode dar ainda mais frutos ao Palmeiras, que parece estar mais fortalecido do que nunca com sua volta. Palmeiras, o clube que investe no futuro. O retorno de Endrick também é um reflexo do compromisso do Palmeiras com o futuro. Ao trazer de volta sua joia mais preciosa, o clube demonstra que está investindo não apenas nas competições de curto prazo, mas também na construção de uma nova geração vencedora. A expectativa é que o jogador, ao lado de outros talentos da base, como os já consagrados, possa dar sequência à trajetória vitoriosa do Verdão. Além disso, a volta de Endrick coloca o Palmeiras em destaque no cenário nacional, com sua estratégia de manutenção dos jovens talentos sendo observada com atenção por outros clubes. O Palmeiras, que já é um dos clubes mais vitoriosos do país, agora busca consolidar sua hegemonia também no desenvolvimento de jogadores que podem dominar o futebol mundial. Endrick e os desafios da seleção brasileira. Com o retorno de Endrick ao Palmeiras, uma nova janela se abre para ele na seleção brasileira. A busca por jovens talentos é uma constante, e o atacante pode ser uma das peças-chave para o futuro da equipe nacional. Sua passagem pelas seleções de base já deixou uma marca positiva, e sua volta ao Brasil reforça a possibilidade de que ele seja convocado para futuras competições internacionais. A seleção brasileira, que sempre aposta em suas jovens promessas, pode ver em Endrick um dos novos ícones da história do futebol. O retorno ao Palmeiras é uma chance de o jogador mostrar seu valor em solo brasileiro antes de dar o salto para as grandes competições internacionais. A nova era do Verdão. Com a chegada de Endrick, o Palmeiras inicia uma nova era, marcada pela renovação, mas também pela busca incessante por títulos. O clube se reforça com um jogador de imenso potencial, que pode não apenas contribuir com gols e assistências, mas também ser o líder de um time que luta pelo topo. O futuro parece promissor para o Verdão, que ganha força ao resgatar sua maior joia. Em um futebol em que as estrelas frequentemente brilham por pouco tempo, a permanência de Endrick no Palmeiras pode ser o alicerce para uma nova geração de campeões. O clube e seus torcedores acreditam que o jovem craque pode ser o elo que faltava para alcançar o próximo nível, dentro e fora dos gramados. Conclusão: uma história que se renova. O retorno de Endrick ao Palmeiras não é apenas uma grande notícia para o futebol brasileiro, mas também um marco para a história do clube. O jovem jogador, que começou sua trajetória nas divisões de base, agora retorna como uma das maiores promessas do país, com os olhos do mundo voltados para ele. O Verdão, com sua torcida apaixonada e sua estrutura sólida, promete ser o palco onde essa história continuará a se escrever. A jornada de Endrick está apenas começando, mas uma coisa é certa: o Palmeiras acaba de garantir um dos maiores talentos do futebol brasileiro para os próximos anos. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O retorno de Endrick ao Palmeiras é mais do que uma simples recontratação, é um sinal de que o clube está comprometido com um projeto de longo prazo que prioriza o desenvolvimento de suas joias da base. O Verdão, que já se destacou por seu trabalho nas categorias de formação, vê na volta do atacante uma oportunidade para reafirmar sua posição como um dos maiores celeiros de talentos do futebol brasileiro. Com uma estrutura que permite aos jogadores se desenvolverem e se destacarem, o Palmeiras tem feito um trabalho exemplar ao integrar suas promessas à equipe principal. Endrick, agora, poderá ser a referência para outros jovens que sonham em seguir seus passos.
Sua história no clube é a de um talento precoce, que conquistou seu lugar nas categorias de base, e seu retorno pode inspirar novas gerações a acreditar que o Verdão é, de fato, o lugar ideal para se desenvolver. A preparação física e psicológica para a nova etapa. Apesar de ser um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro, Endrick ainda precisa trabalhar em aspectos cruciais de seu jogo, especialmente quando se fala em adaptação ao futebol de alto nível. O Palmeiras, com seu corpo técnico de renome, terá o desafio de preparar o atacante para essa nova fase de sua carreira. Isso envolve não apenas o aprimoramento técnico, mas também o fortalecimento psicológico para lidar com a pressão. O futebol de alto rendimento exige resiliência emocional, e Endrick agora terá que demonstrar que pode lidar com as expectativas que recaem sobre seu nome. Sua capacidade de manter o foco e de evoluir como atleta será testada a cada partida. A experiência do clube em lidar com jogadores jovens será fundamental para que o jogador se adapte rapidamente às exigências da equipe principal. A visibilidade internacional e as perspectivas de transferência. Ao voltar ao Palmeiras, Endrick não só retorna ao Brasil, mas também volta a estar no centro das atenções internacionais. Sua habilidade e potencial chamaram a atenção de clubes de várias partes do mundo, e o Verdão terá de equilibrar a manutenção do talento no Brasil com as propostas tentadoras do mercado europeu. A expectativa é que, com o tempo, sua evolução no Palmeiras atraia ainda mais olhares dos maiores clubes do planeta. O clube alviverde, ao renovar com o jogador, se coloca em uma posição estratégica, manter a joia em seu elenco o tempo suficiente para que se torne uma peça-chave, tanto no Brasil quanto nas competições internacionais. A vitrine da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pode servir como palco ideal para Endrick consolidar seu nome e atrair propostas substanciais dos gigantes europeus. A comparação com grandes ídolos do Palmeiras. O retorno de Endrick ao Palmeiras inevitavelmente traz à tona comparações com outros grandes ídolos da história do clube. Jogadores como Marcos, Rivaldo e, mais recentemente, Gabriel Jesus, são exemplos de atletas que saíram das categorias de base e se tornaram ícones do clube. Para os torcedores, Endrick é visto como o próximo da linhagem de talentos formados no Verdão que podem brilhar em uma escala global. A expectativa é que o jogador não apenas alcance, mas também supere o legado de outros grandes nomes da história do Palmeiras. Ao fazer isso, ele não só se consolidará como ídolo, mas também ajudará o clube a manter sua reputação como um dos maiores formadores de talentos do futebol mundial. O impacto de Endrick na competição interna do elenco. Endrick retorna ao Palmeiras em um momento de grande competitividade interna, com um elenco recheado de estrelas e jovens promissores. Sua chegada terá um impacto direto na dinâmica do grupo, o que pode aumentar ainda mais a pressão sobre seus companheiros. A disputa por uma vaga na titularidade promete ser acirrada, mas também pode ser um fator motivador para que todos os jogadores se esforcem ao máximo. O atacante, conhecido por sua velocidade, habilidade técnica e inteligência de jogo, terá de provar seu valor não só para a torcida, mas também para o treinador, que já conta com uma equipe de alto nível. Essa disputa interna pode resultar em um coletivo ainda mais forte, com todos os jogadores trabalhando juntos para o sucesso do Palmeiras. A influência de Endrick no marketing e nas vendas do clube. Além do impacto técnico e esportivo, o retorno de Endrick ao Palmeiras também traz um grande potencial de impacto financeiro para o clube. O marketing relacionado à volta da estrela pode gerar um aumento nas vendas de produtos oficiais, como camisas, bonés e outros itens relacionados ao jogador. A figura de Endrick, com sua jovem promessa e potencial de se tornar um ídolo mundial, é um ativo valioso para o Palmeiras. Com o retorno de Endrick, o clube também espera aumentar a sua visibilidade global. O talento do jogador atrai atenção não apenas de torcedores palmeirenses, mas de fãs de futebol em todo o mundo. Isso tem o potencial de aumentar a popularidade do clube e atrair novos patrocinadores, criando uma verdadeira onda verde nos mercados internacionais. O novo papel de Endrick como líder dentro de campo. Ao retornar ao Palmeiras, Endrick não será mais apenas o garoto prodígio que todos aguardam para brilhar. Agora, ele se torna parte de um time em busca de conquistas coletivas e terá o desafio de assumir uma nova postura de liderança.
Sua capacidade de influenciar o jogo e de ser um ponto de referência para seus companheiros será crucial, já que o Verdão busca se manter no topo do futebol brasileiro e, quem sabe, alcançar o título da Copa Libertadores novamente. O papel de Endrick será, sem dúvida, o de um jovem com grande potencial, mas também o de um atleta com responsabilidades significativas dentro do grupo. Ele terá de aprender a conciliar sua ambição de crescer individualmente com as exigências do coletivo, sempre com o foco no sucesso do Palmeiras. O impacto no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Com a volta de Endrick, as expectativas para o desempenho do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores de 2024 aumentam consideravelmente. O Verdão já é uma das equipes mais fortes do Brasil, mas a presença de um talento como Endrick no elenco eleva ainda mais as possibilidades de sucesso nas competições nacionais e internacionais. A Libertadores, em particular, é um torneio que sempre gerou grande expectativa para o Palmeiras, que se considera uma das potências do futebol sul-americano. O time agora conta com mais uma peça-chave que pode ser decisiva para conquistar o torneio e ampliar o legado do clube no cenário internacional. A responsabilidade do Palmeiras em potencializar o talento de Endrick. Agora que Endrick está de volta, a responsabilidade do Palmeiras é dupla. Não só deve oferecer o melhor ambiente para o seu desenvolvimento, mas também garantir que o atacante tenha as ferramentas necessárias para crescer ainda mais. A equipe técnica e a direção do clube têm o desafio de criar condições ideais para que o jogador se desenvolva plenamente, tanto técnica quanto mentalmente. O Palmeiras, reconhecido por sua formação de talentos, tem a capacidade de apoiar Endrick em sua jornada, proporcionando a ele as experiências que moldarão sua carreira e ajudarão a impulsionar o clube ainda mais. O futuro de Endrick, dentro e fora de campo, será uma prova do compromisso do Palmeiras com seus jovens atletas e do papel do clube como formador de campeões. O desafio de Endrick no cenário internacional. Embora o foco esteja no retorno de Endrick ao Palmeiras, a atenção do mundo do futebol ainda está voltada para sua possível trajetória no cenário internacional. Sua volta ao Brasil é uma etapa importante, mas os olhos de clubes europeus permanecem sobre ele. Caso sua performance no Palmeiras seja brilhante, o atacante pode se tornar um dos maiores nomes do futebol mundial, como foi o caso de outros brasileiros que brilharam no clube e logo partiram para a Europa. O maior desafio de Endrick será equilibrar as exigências do Palmeiras com os olhares atentos dos clubes estrangeiros. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.